estamos iniciando mais uma aula de contabilidade, nessa aula falando de escrituração, entendendo quais são os processos de escrituração e os métodos de escrituração. Nessa aula você vai aprender sobre razonete, você vai começar a entender o funcionamento do razonete das contabilizações. Então veja, os processos de escrituração é a maneira que nós temos aí para fazer o registro contábil, para fazer as escriturações. Os registros das situações que geram movimentação patrimonial. Nós temos o processo manual. Esse processo manual está em desuso. O processo manual é quando o débito e o crédito eram feitos na mão pelos contadores. Então, em uma empresa aí com uma movimentação gigantesca, devia levar um século para conseguir fazer toda a movimentação na mão. Esse processo está em desuso, né? A contabilidade evoluiu, então ele não é mais utilizado. O maquinizado também está em desuso, é quando as contabilizações são feitas em máquinas de escrever, também está em desuso. O mecanizado, mais ainda, eu particularmente nunca vi uma máquina de registro contábil, são coisas aí muito antigas, mas que de vez em quando, existe uma questãozinha em prova ou outra, então você tem que saber. E o processo eletrônico ou informatizado é o que nós usamos hoje. Toda a contabilização é feita em sistema contábil, toda a contabilização é feita no computador e é assim que nós registramos as movimentações, certo? Quais são os métodos de escrituração? Nós temos alguns métodos de escrituração. A maioria também está em desuso. Nós temos aqui 3 métodos, 2 estão em desuso, mas você também tem que saber quais são esses métodos. Nós temos o método das partidas simples, o método das partidas mistas e o método das partidas dobradas. Hoje, nós utilizamos para fazer contabilizações o método das partidas dobradas. Mas vamos entender por que os demais não são utilizados na contabilidade. O método das partidas simples, ele vai fazer o registro de direitos e obrigações. Mas espera lá. Você tem que lembrar que na contabilidade nós temos contas patrimoniais e contas de resultado. Nós temos contas que registram bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido e contas que registram receitas e despesas. Percebe que nesse método das partidas simples, várias contas, vários tipos de contas estão sendo deixados de lado? Nós só vamos registrar os direitos e as obrigações. Não existe registro de bens, não existe registro de patrimônio líquido, de receita ou despesa. Portanto, ele está em desuso, porque nós precisamos registrar todos os componentes de um patrimônio. O método das partidas mistas também está em desuso. Esse método aqui vai fazer o registro dos bens, dos direitos e das obrigações, mas não vai registrar patrimônio líquido e não vai fazer o registro de receita e despesa. Então, também não reflete a realidade do patrimônio, por isso também está em desuso. Já o método das partidas dobradas, que é um método utilizado até hoje na contabilidade, para esse método não existe essa vinculação de contabilização com tipo de conta. Eu não estou vinculando a contabilização ao registro só de bens, ou só de direitos ou obrigações. O método das partidas dobradas determina que não existe débito sem crédito correspondente. O método das partidas dobradas determina que sempre existirá em uma contabilização débito e crédito. Veja que ele não diz que existe um único débito e um único crédito. Isso já foi cobrado em prova. Já cobraram em prova dizendo aí que o método das partidas dobradas determina que para um débito existe um crédito. Não é isso que ele diz. Ele diz simplesmente que o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Não há débito sem crédito correspondente. Portanto, o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Não relacione o total de débitos igual ao total de créditos. Na tua cabeça, não faça relação com um débito e um crédito. Não faça essa relação, porque algumas contabilizações exigirão vários débitos e um único crédito. Outras contabilizações vão exigir aí um débito e 2 ou mais créditos. Então, não existe essa vinculação com a quantidade de débitos e créditos, porque isso vai depender do registro que você está fazendo, ok?
Mas lembra, portanto, que nós utilizamos o método das partidas dobradas, que determina que o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Isso aqui é muito importante. Quando você for fazer contabilização, você precisa lembrar que o total de débitos é igual ao total de créditos, porque você vai começar a fazer os registros e, às vezes, lembrar disso aqui te ajuda a não errar a contabilização. Mas nós já vamos começar a fazer contabilização e você vai entender. Ok? Bom, esse registro aqui do método das partidas dobradas, ele é feito através de lançamento contábil. O que é um lançamento contábil? Lançamento é o registro na contabilidade de uma movimentação no patrimônio. Então, por exemplo, você fez o pagamento de uma conta, você pagou com saldo de bancos. O que acontece nessa situação? Primeira coisa que você precisa entender para fazer contabilização é conseguir identificar que componentes do teu patrimônio estão sofrendo variação aí com essa operação. Então, eu estou te dizendo que você utiliza o saldo do banco para fazer o pagamento de um fornecedor. Aí eu te pergunto, que componentes do patrimônio você movimenta nesse registro? Você movimenta o banco, porque está saindo dinheiro do banco, e você movimenta fornecedores, porque você está liquidando uma parcela de fornecedor, ok? Então, você já identificou quais são as contas, quais são os componentes do patrimônio que vão sofrer variação. Agora que você identificou quais são esses componentes, você vai fazer o lançamento contábil. Você vai registrar no teu patrimônio essa variação, e essa variação na contabilidade é registrada através de lançamento contábil. Essa variação é registrada aqui, ó, através do método das partidas dobradas, através da contabilização, utilizando débitos e créditos, certo? As contabilizações, todas as movimentações são feitas através de débitos e créditos, tá? Bom, quando você faz um registro, um lançamento contábil, ele precisa ter aí algumas características, algumas informações o teu lançamento tem que ter. Quais são essas informações? Que são os elementos essenciais de um lançamento. O local e data, para que você possa identificar quando você fez esse registro, onde você fez esse registro. Aí, por exemplo, vai vir o nome da cidade e a data onde foi feita essa contabilização. Vai vir também a conta debitada e creditada, porque sem conta debitada e creditada não existe lançamento. O histórico. Esse histórico vai te dizer, vai contar uma breve historinha do que aconteceu que gerou aquela contabilização. Então, aquele exemplo que eu te dei de pagamento a fornecedores, o teu histórico vai constar que foi feito um pagamento a fornecedores no valor de tanto, ou ao fornecedor tal, identificando qual fornecedor, o número do documento que foi pago. O histórico vai permitir que você consiga resgatar esse lançamento em qualquer momento. Você fez a contabilização, mas eu cheguei e fui analisar a tua contabilização. Quando eu olho o histórico, eu consigo entender o que aconteceu que gerou aquela contabilização. Eu consigo, inclusive, resgatar o documento que deu origem àquela contabilização. Então, o histórico tem que conter informações sobre o lançamento. E o valor da operação, é claro, para que você possa fazer a movimentação do teu patrimônio. Ok? O lançamento contábil, ele pode ser feito aí de 3 maneiras, esse registro da movimentação. Você pode usar para fazer o lançamento o razonete, que inclusive é a forma que eu utilizo muito em aula, é razonete, porque fica mais fácil de visualizar. Você também pode fazer registro contábil utilizando débito e crédito. Tem uma outra forma ainda de fazer esse registro contábil, que é a seguinte. Vou te trazer aqui o exemplo da contabilização. Então, você vai contabilizar o pagamento a fornecedores e vai creditar banco. A conta que é debitada, ela não vem com nada na frente, veja, não tenho nada aqui na frente de fornecedor. Essa é a conta debitada. A conta creditada, ela vem aqui com a preposição a, ó, ok? Então, sempre que vocês identificarem esse azinho na frente da conta, significa que essa conta está sendo creditada.
Essa é uma forma que as provas gostam muito de identificar a contabilização, porque muitos candidatos se embananam um pouco aqui nesse momento. Não lembram o que é esse A aí na frente, qual é a conta debitada, não lembram. Mas não vai ser o teu caso, porque nós vamos fazer aqui várias contabilizações e você vai praticar esse método e você vai memorizar. Então essas são as formas de contabilizar. Razonete, o Dzinho e o C, né, que é o débito e o crédito, e essa outra terceira forma aqui. O razonete, ele é a representação gráfica da conta. Então, eu vou fazer o registro em uma conta contábil através de razonete. Eu abro o razonete, que ele tem esse desenho aqui, ele é um T, né? O razonete. Aqui eu vou colocar o nome da conta, o título da conta. Por exemplo, fornecedores, ele viria descrito aqui. Desse lado, eu coloco o saldo, os valores que foram debitados. E desse lado do razonete, os valores que foram creditados. Essa é a estrutura do razonete. Para você chegar aqui no saldo final do razonete, o que você vai fazer? O saldo, ele vai ser igual ao total de débitos menos o total de créditos. Se você somar os débitos e diminuir dos créditos e o valor dos teus débitos for superior, significa que você tem um saldo devedor. Se o valor dos teus créditos for superior, significa que o teu saldo é credor, tá? Então, essa é a estrutura. Por exemplo, fazendo aquela contabilização de pagamento de fornecedores. Já vou te explicar melhor a contabilização, mas eu quero mostrar como fica no razonete. Eu vou abrir um razonete para fornecedores. E vou abrir um razonete para banco. Estou fazendo o pagamento de fornecedor, por exemplo, no valor de R$1.000. Está saindo dinheiro do teu banco para liquidar o fornecedor. Então, eu estou debitando fornecedores e creditando o banco. É assim que você registra. Lembra sempre, até sugiro que você faça aí uma colinha no teu razonete. Sempre faça essa colinha quando você for começar a contabilizar, faz o D e o C do débito e crédito, para você lembrar, para você não esquecer onde você registra o débito e o crédito, só para não dar confusão. O razonete nós utilizamos mais em aula, em prática, em exercício. Dificilmente as provas cobram razonete, mas ele ajuda muito na contabilização, ele ajuda muito a identificar o que ocorreu aí no registro, ele facilita bastante. Bom, o razonete, então, ele vai ser usado para fazer contabilização. Mas como é que você faz contabilização? Como você registra uma movimentação através de débito e crédito? Porque essa é a grande dificuldade da contabilidade, né? Você conseguir registrar o débito e o crédito de uma movimentação. Então, veja, para você conseguir fazer contabilização, eu trouxe aqui 4 passos. E você precisa seguir. Inicialmente você olha aqui e você fala, nossa, mas é muita coisa, eu vou ter que seguir passo a passo? Vai ter que seguir passo a passo, mas aos poucos esse passo a passo vai ficar mais automático, tá? Você vai pensando aí, já vai conseguindo fazer o registro de uma maneira muito mais rápida, muito mais simples. Veja, primeira coisa que você precisa fazer quando você for fazer o registro contábil de uma situação, de um fato. Primeira coisa é identificar quais são as contas que devem ser utilizadas. Como você vai identificar? Pensa comigo. Eu cheguei para você e falei, você vai registrar na contabilidade o pagamento de um fornecedor. Aí você tem que pensar, tá, se eu vou registrar o pagamento de um fornecedor, vai sair dinheiro do meu banco para pagar. Então vai movimentar o banco. E eu vou liquidar uma obrigação, eu vou liquidar um fornecedor, preciso informar para a minha contabilidade que esse fornecedor está sendo liquidado. Lembra sempre que as informações contábeis, as demonstrações contábeis, o balanço, é como uma foto da empresa em determinado momento. Então, quando você olha um balanço patrimonial, você tem que conseguir identificar exatamente como aquele patrimônio está naquele momento. Se você tinha lá, por exemplo, R$1.000 no banco e você usou esses R$1.000 para pagar fornecedor, você precisa informar para a tua contabilidade que você não tem mais esse saldo bancário, que você gastou esse dinheiro.
E aí, como é que você faz como você informa a contabilidade que você gastou esse dinheiro? Através de débito e crédito. Aí você tem registrado na tua informação contábil, por exemplo, que você tinha R$3.000 para pagar para um fornecedor, mas você pagou R$1.000, o que significa que você não precisa mais pagar 3. Hoje a tua dívida é de 2.000. Bom, se a tua dívida mudou, se o valor que você tem a pagar mudou, você precisa informar a contabilidade. Você precisa atualizar as informações contábeis. Então você já identificou quais são as contas que vão ser movimentadas. Banco, pela saída do dinheiro, e fornecedores pela liquidação da obrigação. Primeiro passo, então, você cumpriu. Segundo passo, classificar a conta como ativo, passivo exigível, patrimônio líquido, receita ou despesa. Aqui nesse momento, muita gente já fala, não sei, não quero nem mais pensar, né? Calma. Pensa comigo, o que você classifica no ativo? Bens e direitos. O que você classifica no teu passivo exigível? Obrigações. As contas de patrimônio líquido são contas muito específicas, com o tempo você vai conseguir identificar com mais facilidade. E receita e despesa também são contas com denominações próprias, com o tempo, com a prática você identifica com facilidade. Então, nesse segundo passo, que você vai fazer a classificação da conta, você vai perguntar para si mesmo o seguinte: essa conta representa um bem, um direito ou uma obrigação? Bancos, você vai fazer essa pergunta, e para fornecedores você também vai fazer essa pergunta. Consequentemente, vai conseguir identificar que você está movimentando uma conta de ativo e está movimentando uma conta de passivo. Pronto, segundo passo você concluiu. Você já identificou qual é o grupo dessas duas contas que estão sendo movimentadas. Terceiro passo, identificar se o saldo da conta aumenta ou diminui. Aí você vai pensar. Você já identificou que vai movimentar banco e fornecedores. Você já identificou que banco é uma conta que pertence ao ativo e que fornecedores pertencem ao passivo. Terceiro passo, vai identificar se o saldo está aumentando ou diminuindo. Aí eu te pergunto, quando você faz um pagamento bancário, o saldo da tua conta bancos aumenta ou diminui? Diminui. Está saindo dinheiro, está pagando, está diminuindo o teu saldo. Então pronto, diminuiu o saldo. Quando você liquida uma parcela de fornecedores, o que acontece com o teu saldo de fornecedores? Aumenta ou diminui? Vai diminuir. Quando eu falo de obrigações e direitos, é mais difícil visualizar, né? Geralmente é mais difícil. Aí você vai pensar o seguinte: eu tinha R$3.000 para pagar para o fornecedor. Eu fui lá e paguei R$1.000. Então hoje eu tenho R$2.000. O que ocorreu com o teu saldo de fornecedores? Diminuiu. Sempre que você sentir dificuldade, desenha, coloca no papel. Eu sempre digo que para resolver questão de contabilidade, muitas delas vai precisar desenhar mesmo, é colocar as informações no papel, porque fica mais fácil de visualizar. A possibilidade de erro, ela diminui muito quando você faz esses desenhos, esses registros aqui. E agora pronto. Agora que você já identificou qual é a conta, qual grupo essa conta pertence, se o saldo dessa conta está aumentando ou diminuindo, agora é aplicar o débito e o crédito. Se você chegou até esse ponto aqui, daqui para baixo, o quarto ponto, você não pode errar. Por quê? Porque esse é um ponto que você vai precisar memorizar. Eu vou fazer contigo uma colinha e você vai usar essa colinha sempre que for fazer contabilização. Essa colinha de contabilização é uma daquelas informações que eu digo para você que você tem que pegar um papel em branco antes de começar a estudar contabilidade e começar a passar a limpo
aqueles pontos que você tem que memorizar, sempre. Se você decidiu, hoje eu vou estudar contabilidade, hoje à tarde, então ok. Antes de iniciar o teu estudo, você vai passar limpo aquele papelzinho com as colinhas de contabilidade. Não existem muitas informações que você tem que decorar se você consegue compreender o raciocínio, mas tem coisa que é fundamental decorar, essa é uma delas. Então veja aqui que eu vou passar agora com você o quadro das contabilizações e que você tem que memorizar. O quarto procedimento, que é o passo onde você vai registrar o débito ou crédito, para você conseguir fazer esse quarto procedimento, você tem que ter em mente o seguinte: você tem contas de natureza devedora e você tem contas de natureza credora. As contas de natureza devedora são aquelas contas que registram os itens do ativo e as despesas. Essas são as contas de natureza devedora. Sempre que você quiser aumentar o saldo de uma conta, isso você tem que lembrar. Sempre que você for fazer o aumento do saldo de uma conta, você vai seguir a natureza que ela possui. Você não vai decorar que ativo você debita, que passivo você acredita. Não é isso que você vai decorar, não é isso que você vai memorizar. Você vai memorizar o seguinte: sempre que você for aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que ela possui. Portanto, se eu estou te dizendo que uma conta do ativo é uma conta de natureza devedora, quando você for aumentar o saldo de uma conta do ativo, você segue a natureza dela e, portanto, você debita. Quando você vai diminuir esse saldo, você vai fazer o lançamento inverso, consequentemente, credita. Então, naquele teu papel em branco, aquele que você vai preencher com informações antes de começar a estudar contabilidade, você vai colocar a natureza das contas, e aí você vai colocar quais são as contas de natureza devedora, que são as contas do ativo, as contas de despesa e as retificadoras do passivo. Você vai colocar lá a natureza das contas, as contas que têm natureza credora, que são as contas do passivo exigível, patrimônio líquido, receita e retificadoras do ativo. Você vai colocar aquele teu quadro com as teorias das contas e você vai colocar o esqueminha que eu vou te passar. Então, por enquanto, lembra, sempre que você for aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza. As contas de passivo exigível, patrimônio líquido e receita são contas de natureza credora. Se essas aqui são as contas de natureza credora, quando você vai aumentar o saldo de uma conta pertencente a essa natureza, o que você faz? Para aumentar o saldo de uma conta com natureza credora, você credita. Ok? Você sempre vai seguir a natureza da conta quando quiser aumentar o saldo. E quando você quer diminuir o saldo de uma conta com natureza credora, você vai fazer o lançamento inverso e, portanto, vai debitar. Então, lembra que você sempre vai seguir a natureza da conta. Veja aqui essa colinha que eu vou fazer aqui para você, ó. Aqui, ó, o lançamento está aqui. Aquele lançamento que nós estamos fazendo, que é o registro de um pagamento através de banco. A colinha, que é uma colinha que eu sempre uso na minha aula, é a seguinte. Essa aqui é uma pequena estrutura do balanço patrimonial. Aqui você tem o grupo ativo, aqui você tem o grupo passivo. As contas do ativo são contas de natureza devedora. Portanto, para aumentar o saldo, você debita. As contas do ativo são contas de natureza devedora e que você aumenta o saldo debitando. E para diminuir esse saldo, que lançamento você faz? O lançamento inverso, portanto, você credita. Ok? Essa é uma colinha de débito e crédito. As contas do passivo são contas de natureza credora. Portanto, quando você for aumentar o saldo de uma conta credora, você credita, segue a natureza que ela possui. Se as contas do passivo você aumenta com crédito, você diminui com o lançamento inverso. E aí você diminui o saldo dessas contas com débito. Ok? Essa é a colinha de débito e crédito para as contas patrimoniais. Veja que eu estou falando de ativo e passivo. E aqui eu estou falando do passivo total, passivo exigível e PL. Mas nós ainda temos as contas de demonstração do resultado do exercício. As contas de DRE são receitas
e despesas. As despesas são contas de natureza devedora. Você debita. Lembra do D da despesa para D de débito. D de despesa e D de débito. A despesa você debita e a receita você consequentemente credita. Aí você pode se perguntar, mas então eu nunca vou debitar a receita? A receita eu só acredito e a despesa eu só debito? Sim, de forma geral sim. Nós temos algumas exceções onde você vai creditar a despesa ou debitar a receita, mas aí é exceção. A regra é que a despesa você debita e a receita você credita, ok? Veja que eu não coloquei aqui as contas retificadoras, porque na verdade o que você tem que lembrar é a natureza da conta. Mas nós temos ainda contas retificadoras que têm natureza devedora, que são as retificadoras do passivo e do patrimônio líquido, do passivo total. E nós temos contas retificadoras com natureza credora. Quais são? As retificadoras do ativo, certo? Aí você tem que lembrar o seguinte, quando eu explico conta retificadora, eu te digo que você tem que lembrar que a conta retificadora ela tem natureza inversa do grupo a que ela pertence. Se você sabe que o grupo do ativo são contas de natureza devedora, as retificadoras do ativo têm natureza inversa. E se elas têm natureza inversa, elas têm natureza credora. As contas do passivo são contas de natureza credora. Eu te digo que as contas retificadoras têm natureza inversa. E aí eu pergunto, qual é a natureza das contas retificadoras do passivo? Devedora. Se eu te falei que as contas do passivo têm natureza credora, as retificadoras têm saldo inverso, então são devedoras, ok? Lembra que as retificadoras têm saldo negativo dentro do grupo, lá onde elas estão. Agora, nós vamos fazer a contabilização aqui desse lançamento, dessa movimentação contábil. Você fez um pagamento de fornecedores através de saldo bancário. Agora veja, quando você diminui o saldo de uma conta do ativo, você credita. Então, você tem débitos e créditos, vai creditar bancos no valor de R$1.000. E aí você tem aqui o fornecedores que você já identificou que é uma conta de passivo e você já identificou que diminuiu o saldo. Diminuindo o saldo de fornecedores, você debita. Então, você vai debitar fornecedores no valor de R$1.000. Contabilizou. Contabilizou. Se você lembrar desse passo a passo, você consegue fazer a contabilização. Inicialmente pode parecer muita coisa, mas com o tempo, com a prática, vai ficar mais fácil, fica mais rápido. Por isso que você tem que praticar. Todos esses registros contábeis, todas essas contabilizações, elas podem ser classificadas por fórmulas de lançamento. Essas fórmulas de lançamento, elas são cobradas em prova. Veja aqui, ó. Lançamento de primeira fórmula. Lançamento de primeira fórmula é aquele lançamento onde você tem uma conta debitada e uma conta creditada. É o lançamento 1-1. Lançamento de segunda fórmula é o lançamento onde você tem uma conta debitada e duas ou mais contas creditadas. Duas ou mais, lembre disso. Lançamento de terceira fórmula é o lançamento onde você tem duas ou mais contas debitadas e uma única conta creditada. E o lançamento de quarta fórmula é o lançamento onde você tem duas ou mais contas debitadas e duas ou mais contas creditadas. Como é que você vai memorizar isso aí? Seguinte, você vai chegar na tua prova e vai fazer 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. Primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. O que você não pode esquecer é que aqui são duas ou mais contas debitadas, duas ou mais contas creditadas. Porque nós temos lançamentos onde você vai fazer 3 débitos, por exemplo, ou 3 créditos. Existem lançamentos bem extensos. E já foi objeto de prova uma
uma alternativa que dizia o seguinte: lançamento de quarta fórmula é o lançamento onde você tem 2 contas debitadas e 2 contas creditadas. E aí tinha uma outra alternativa dizendo que o lançamento de quarta fórmula era um lançamento onde você tinha 2 ou mais contas debitadas e 2 ou mais contas creditadas. Muita gente errou, porque decora 2 e acha que é só 2 débitos e 2 créditos, mas não. Podem ser 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. E aí, para você lembrar, você pode fazer isso aqui até através de quadro, ó. Você vai trazer aqui a coluna dos débitos e a coluna dos créditos e vai preencher. 2, 1, 2, 2. Uma conta debitada e uma conta creditada e por aí vai, ok? Aquele lançamento que nós fizemos agora, onde nós debitamos fornecedores e creditamos banco, qual é a fórmula de lançamento daquele ali? Que fórmula de lançamento se encaixa? A primeira. Você fez um débito e um crédito, então aquele é um lançamento de primeira fórmula, certo? Vamos resolver aqui questão para você fixar o conteúdo, compreender como esse assunto é cobrado em prova. Então acompanha comigo a leitura. Nos lançamentos contábeis, as partidas são denominadas de: letra A, segunda fórmula, quando são debitadas 2 contas e creditada uma conta. Letra B, terceira fórmula, quando são debitadas 2 contas e creditadas uma conta. Letra C, segunda fórmula, quando são debitadas 2 contas e creditadas 2 contas. Letra D, terceira fórmula, quando são creditadas 2 contas e debitada uma conta. E letra E, terceira fórmula, quando são debitadas 2 contas e creditadas 2 contas. Veja, esse não é um exercício complexo, desde que você lembre ali do esqueminha, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Aí você responde fácil essa questão. O gabarito é a letra B, é um lançamento de terceira fórmula, quando você debita 2 contas e credita uma conta. Então esse é o gabarito da questão. Vamos aqui à próxima. Diz o seguinte: o efeito contábil de uma operação de compra de matéria-prima a prazo com entrega imediata representa: letra A, aumento de ativo e aumento de passivo. Letra B, aumento de ativo e diminuição de passivo. Letra C, diminuição de ativo e aumento de passivo. E letra D, diminuição de ativo e diminuição de passivo. Ele está dizendo que é uma operação que você está comprando matéria-prima a prazo. Então, primeira coisa que você vai pensar, você está comprando matéria-prima e vai pagar a prazo. O que você está movimentando nessa operação? O teu estoque de matéria-prima, porque está entrando mercadoria, e você está constituindo uma dívida, a obrigação de pagar essa mercadoria lá na frente, certo? Então, você tem aí mercadorias e uma obrigação. Quando mercadorias é uma conta que representa um bem, um direito ou uma obrigação? É uma conta que representa um bem. Quando você compra mercadoria, o que acontece com o teu saldo de mercadorias? Ele aumenta ou diminui? Ele vai aumentar, você está comprando mercadoria. Você tinha lá, por exemplo, 100 itens no teu estoque e comprou mais 100, aumentou para 200 o teu estoque. Então, você compra, aumenta. Portanto, acontece um aumento de ativo. E o que acontece quando você constitui uma obrigação? Você não fez o pagamento à vista, você vai pagar lá na frente. Então, você está constituindo a obrigação de pagar por essa aquisição. Se você está constituindo a obrigação, você está criando uma obrigação, você tem uma dívida nova. Dívida, uma obrigação, fica registrada no teu passivo. Quando você constitui uma nova obrigação, você aumenta o teu saldo de obrigações, certo? O raciocínio é o seguinte: você não tinha nenhuma dívida até comprar essa matéria-prima. Você comprou a matéria-prima, passou a ter uma dívida com a matéria-prima. Então, aumenta o teu saldo de obrigações. Se aumentam as tuas obrigações, aumenta o teu passivo. Por isso, o gabarito dessa questão é a letra A, certo? Bom, nós encerramos essa aula por aqui.
Continue aí estudando, se dedicando, fazendo as tuas colinhas para você memorizar esse assunto que é bastante importante aqui na contabilidade. Bons estudos e até a próxima aula.